É o briga da internet, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o helenismo, né, diretamente. Então, o helenismo é o período que, onde os gregos eles já são parte de outra possessão, né, vão ser parte de outra possessão, mas continuam com a cultura valorizada, muito forte, né? O que acontece aqui? Ó, do século IV ao século II antes de Cristo, né, e depois eles estão sob o domínio do romano, aí a Grécia praticamente desaparece como Grécia mesmo, né? Ela é incorporada a Roma. Então, o helenismo é exatamente esse período, porque Helenos, né, vai vir de Helena, inclusive, né, é exatamente a difusão da cultura grega pelo mundo conhecido na antiguidade. Então, de maneira geral, isso vai acontecer. Então, não é só mais na Grécia que vai se conhecer sobre os gregos, mas durante toda a antiguidade, inclusive no Oriente, que é o que mais interessa aqui. Então, essa cultura grega do desenvolvimento da arquitetura, das artes, da literatura, do teatro, filosofia, política, né, vai ser difundida por várias e várias outras povos, e isso vai levar o conhecimento sobre os gregos até uma boa parte da preservação dessa cultura grega, né, fora da Grécia. É muito curioso isso, porque há uma produção, por exemplo, científica da matemática, a política realmente, esse período aqui é o auge, né, o século V é o auge dos gregos, inclusive da própria filosofia. Mas nas ciências, de maneira geral, a gente vai ter um desenvolvimento maior nesse período helenístico, né? A gente já vai falar sobre isso. A Macedônia, a gente deve ter um mapa aqui, mas ela está exatamente acima da Grécia, né? O que é hoje acima da Grécia, imediatamente. Né? Então, a Grécia é uma área bem, né, no sul do Mediterrâneo, né? Voltado para o sul do Mediterrâneo, e a Macedônia está em cima, exatamente hoje, o que seria, né, Albânia, o que seria Bulgária. Né? E hoje até você tem o estado da Macedônia, propriamente. Né? Então, já no período do Felipe II, né, o Felipe II é um rei, né, ele vai ascender ao trono. Então, a Macedônia é uma monarquia, né, que depois vai se tornar um império, mas aqui no momento do Felipe II ela é uma monarquia, e durante o governo dele, que já é, né, durante o século IV a.C., essa data 382 a 336 é o século IV, ele vai formar um grande exército e vai conquistar praticamente todas as cidades-estado gregas. Todas. Né? Agora, não para dominá-las, queria o reconhecimento da Macedônia como pertencente à cultura helenística. Tá? Então é curioso porque realmente o que se tem informação é de que tinham algumas características específicas da Macedônia que diferiam, principalmente a questão um tipo de questão militar, um tipo de questão voltada, porque os gregos sempre tiveram força na infantaria, não cavalaria, né? Os macedônios já são mais, já têm uma força maior na cavalaria, né? Porque é um outro tipo de guerra, né? Um outro tipo de batalha, que envolve, né, um exército de campo aberto, uma coisa diferente do que foi travado até aqui então. Mas os macedônios se destacam muito nessa característica, mas tem muitas coisas da cultura grega, muitos elementos da cultura grega, muitos elementos. E havia um sonho do Filipe II, né, de conquistar o, o exército persa, o Império Persa, que era muito numeroso, era muito grande, mesmo tendo essas derrotas para os gregos, não quer dizer que o Império Persa diminuiu, ele só deixou de expandir na direção ocidental, mas ele não reduziu. Né? E porque Filipe II é assassinado antes, o que se tem informação é que esse assassinato vai ocorrer por um amante dele,
né, que teria sido largado, né? A imagem que se tem dele é de um rei beberrão que gostava das batalhas e das farras, né, das pilhagens de guerra, né? E ele vai ser assassinado, né, nesse processo e vai deixar tudo para o seu filho, né? O seu filho é Alexandre, vai ser conhecido, né, como Alexandre Magno, né, ou Alexandre o Grande. Ele vai governar a Macedônia de 356 a 323 a.C. Ele já herda um império, porque né, a Macedônia já não controla só a si mesma, ela já controla a Grécia toda e toda a parte insular que era grega também, todas as ilhas que os gregos também tinham. Então, inclusive a parte né, da Turquia, uma parte do litoral da Turquia que era grego. Só que ele vai expandir isso numa extensão e numa velocidade que até hoje todos os grandes generais, todos vão falar de Alexandre. Todos. Não tem como, todos vão falar. Todos vão falar, porque é um tipo de guerra, um tipo de batalha, um tipo de conquista que, de certa forma, é muito rápido, é muito acelerado e, guardadas as proporções, ela tem muito valor e muito semelhanças com os modelos atuais. Por quê? Porque hoje o modelo atual é a guerra rápida, né? Desde a Segunda Guerra Mundial. Só que hoje ela é mais ainda, né? Hoje tem outras questões até, né? Mas, de qualquer maneira, era uma coisa da guerra rápida, a guerra de velocidade, né? E o Alexandre já empregava isso, guardadas as proporções de tecnologia que estavam disponíveis para ele nesse período. Então, ele já empregava um tipo de guerra rápida, um tipo de batalha rápida e um tipo de estratégia militar que depois vai ser elogiada, vai ser copiada, vai ser algo, né, e vai ser estudada por as escolas militares. Eu imagino que até hoje deve se estudar algumas das estratégias, e algumas devem ter até nome do próprio Alexandre, né, porque elas são completamente valorizadas. E outros grandes generais liam Alexandre, estudavam Alexandre. O Júlio César, por exemplo, era fã do Alexandre, era muito fã, né, do que o Alexandre teria produzido, né? Então, o Alexandre vai ser esse jovem, porque ele é muito jovem, quando vai subir ao trono, ele é bem jovem, e vai, né, promover essa guerra de velocidade rápida, com um exército competente, que no início o segue cegamente mesmo, né? Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Ele vai fazer um modelo que é muito legal e muito que ele vai aprender com os próprios persas, porque os persas faziam isso. Os persas faziam isso. Os persas, nos territórios dominados, os persas não eliminavam a cultura. E era justamente isso que favorecia com que os persas tivessem e mantivessem a dominação por um longo tempo. Por quê? Porque ele permitia que o dominado ficasse com a sua cultura, com sua religião, com tudo que são suas características. E muitas vezes mantinha inclusive o próprio chefe político, da própria cultura, do próprio povo dominado. O que ele exigia? Obediência ao Império Persa, ao imperador, ao rei persa, e pagamento de tributos. Pagar tributos, tem que pagar o tributos, e em parte desses tributos são em dinheiro, recursos, e em parte são em recursos, produtos e homens para o exército persa. Por isso que o exército persa era esse exército que tinha, né, soldados das mais diversas etnias. Era um exército muito diferenciado nesse aspecto. Mas, de certa forma, não deixa de ter uma valorização dos povos dominados. E o Alexandre vai fazer exatamente isso.
ele nas áreas de controle, né, ele vai ter uma ou outra exceção onde ele praticamente devasta mesmo a cidade. Isso vai acontecer na Fenícia, principalmente, porque ele vai enfrentar uma guerra de cerco que ele fica muito irritado, porque isso evita que ele use esse tipo de guerra rápida, né, que ele está acostumado. E ele acaba tardando muito esse processo que ele gosta de guerra rápida, de crescimento, de desenvolvimento rápido em batalha em guerra, e ele fica possesso, e quando ele vence a cidade de Tiro, que é uma cidade fenícia, ele destrói a cidade, ele acaba com a cidade, e depois ele se arrepende, né? Mas ele detona com a cidade. Mas são poucos momentos que isso acontece, né? Poucos lugares que ele acontece. Ele vai construir muito mais cidades do que vai destruir do processo de conquistas dele. E muitas cidades vão levar o seu nome, né? As chamadas Alexandrias, né? A mais famosa é no Egito, né? No litoral do Mediterrâneo, né? Voltada para a Europa. Então, ele vai receber o nome de Alexandre o Grande justamente por isso, por esse tipo de ação e por essa extensão do império, por essa forma de controle, né? E ele ouvia os generais, mas tomava suas decisões, né? Então, ele tinha uma prática, né, que foi muito elogiada e é elogiada, né, por grandes estadistas militares, enfim, até hoje, né? Aqui é o que vai falar das cidades, né, que eu já antecipei no slide anterior, né, com seu nome, né? Aonde ele vai, ele leva o desenvolvimento da cultura grega, então ele vai fazer isso. A estratégia militar e políticas bem-sucedidas, estando sempre à frente do seu exército, auxiliaram na formação de um mito. Isso também, né? Ele nunca deixava, né, os homens lutarem por ele, né? Então ele sempre estava à frente do exército, né? E nunca era atingido, né? Então isso também levou um mito dele, né? Lutou muitas e muitas batalhas até que foi efetivamente atingido, mas muitas batalhas, né, que é comum ser atingido, mas sem ser mortalmente, ele não tinha nada, nenhum arranhão, lutou várias e várias batalhas e não tinha nada, nenhum arranhão. E, né, enquanto, né, muitos acabam não acontecendo isso, né? E ele na frente de batalha, não é que ele estava escondido atrás do exército, não, muito pelo contrário. Ele está na frente da batalha, lidera o próprio exército, né? Ele vai morrer com 33 anos, né, diante da febre alta, provavelmente ocasionada por ferimentos de batalha, que é quando ele foi ferido a única vez. E aí, para vocês terem uma ideia, né, porque ele vai ser ferido numa tentativa de conquistar, olha aqui, ó, gente, a Índia. Olha onde ele foi. Ele saiu da Grécia, gente. Olha onde ele foi. Aqui na sequência, a gente vai ter a extensão do Império de Alexandre. Olha isso, gente. Então, olha, então aqui em vermelho é a Macedônia, né? Aqui ele já tinha herdado a Grécia, né? Já estava sob o domínio da Grécia pelo pai, né? Mas essa área em laranja são as conquistas dele. Então, ele vai fazer uma conquista muito grande, né, do que a gente chama de Trácia aqui, que é exatamente Bulgária, essa região para cá, o próprio Egito, né, então ele vai controlar toda essa área, e tudo isso cavalgando, né, um exército, né, não é que não sei se ele não tinha marinha, mas ele não usava marinha, né? Ele usava só infantaria, cavalaria, né? Cavalaria. Tinha infantaria, mas era mais cavalaria. Então essa área, ele vai dominar toda essa área do que é a Turquia hoje, uma boa parte do Oriente Médio, da Síria, toda a Mesopotâmia, né? Aqui que é a Pérsia, né, que era a área do controle, e ele não vai parar na Pérsia. Olha que loucura. Ele vai continuando, vai continuando, vai continuando, e ele vai chegar aqui à beira do Indo.
Ele só não consegue mais aqui, nem acredito que foi simplesmente por erro de batalha, é mais porque o exército já não estava mais tão confiante dos ideais dele, não estava mais tão, né, do que ele na verdade queria, o que mais que ele queria, governar o mundo inteiro, né, e a ideia de que o homem não deve governar o mundo todo, né? Isso levava uma série de questões, né? Porque esses tipos de histórias, de sabedoria, os gregos eram muito valorosos, davam muito valor para isso, né? Então, isso a falta de essa objetividade, né? Quer dizer, até a Pérsia havia uma objetividade, havia uma ideia, era o sonho do pai, eles foram invasões, fizeram invasão contra a Grécia, e aqui havia um tipo de objetividade, né? Fazer um outro caminho, conseguir mais recursos, como ele vai chegar no Egito, tal, isso até se justificava, porque eles precisavam desses recursos para poder invadir a Pérsia. E a batalha contra o Dario III, que é nesse momento que o Alexandre sobe ao poder, o rei, o governante da Pérsia, elas são até hoje valorizadas, né? O Dario III tem um exército muito, muito numeroso, muito numeroso, muito maior que o exército grego, e o Alexandre faz manobras de batalha em campo aberto, que não é reconhecidamente o local ideal para que um exército em menor número enfrente um exército em maior número, que a tendência é que o exército em maior número, num campo aberto, vai vencer. Num campo fechado, ou seja, você tendo áreas mais estreitas, íngremes, dependendo da localização, né, e dependendo do tipo de exército, do treinamento do exército, você pode enfrentar um exército muito numeroso, né? Os romanos vão fazer isso contra os chamados bárbaros várias vezes, várias e várias vezes, né? Eles vão ter um contingente que de certa forma, uma dessas infantarias, né, de Roma, que consegue conter milhares de soldados. Por quê? Porque se localizam bem, tem uma forma de se defender bem, e os gregos já vão desenvolver isso, né? Mas aqui o valor dessa batalha de vitória do Alexandre foi porque ele faz uma surpresa, né? Ele não vai fazer essa batalha em campo aberto. Em geral, você tinha, né, a tendência de fazer ou uma guerra onde tudo se avançava, ou você fazia uma guerra que tentava cercar o seu oponente. Só que você só faz isso quando você tem exército numeroso. O Alexandre não tinha nenhuma das duas coisas. E o que ele faz? Ele faz o oposto. Então, ele faz como se fosse uma flecha, né? Então, o exército, ele abre caminho no meio do exército persa. E isso, os persas não esperavam isso, né? Esse tipo de estratégia, né? Mesmo, né? Até hoje é muito falado dessa batalha. Mas, enfim, o que ocorre é que o Alexandre, né, nesse final, pode até ser considerado megalomaníaco, uma figura que não via objetivos mais, mas não queria parar de tentar conquistar novos territórios, né? E parece que, né, não queria sentar no trono e governar, né? Porque é mais monótono, né? Você ser governante, né? Você tem que, né? Na verdade, é bem mais monótono do que você conquistar o governo, né? Às vezes conquistar o governo é muito mais uma aventura muito mais interessante do que governar. E ele não estava disposto a governar, né? Então, no fim das contas, ele acaba morrendo porque não era isso, né? Era melhor morrer como herói do que voltar e governar, e ser um governante, viver muitos anos e viver essa vida, né, de mesmice, né? Ainda assim, volta muito dessa questão do Aquiles, né? Esse modelo ainda muito forte, né? Os generais do Alexandre até hoje são valorizados, são figuras de muito nome, né? Muito importantes, né? Ah, não falei uma coisa decisiva, importantíssima, né? Que o Alexandre, nesse período que, né, houve depois que o pai dominou a Grécia, né,
e assumiu a cultura grega, ele vai ter um preceptor que é um professor. Você sabe quem é o professor do Alexandre? Né? Nada mais, nada menos do que Aristóteles. Tá? Aristóteles é o professor do Alexandre. Então, e ele vai das áreas, ele tenta levar sempre alguma comunicação, mesmo que ele não volte, né, para a Grécia, ele tenta sempre levar alguém que comunica para o Aristóteles das conquistas que ele está fazendo e leva algum tipo de vegetação, né? O animal é muito mais difícil, mais de vegetação, mineral, né? Porque o sábio, o estudioso daquela época, o Aristóteles não era só um filósofo, né? Era um cientista, era um estudioso, né? Então ele levava minerais para o Aristóteles, né? Quer dizer, ele mandava levar, né? Ele mesmo não ia. E vegetais, enfim, de áreas que eram diferentes do território grego, né? Para que o Aristóteles soubesse daquilo. Mas é interessante isso, né? Bom, mas retomando isso, né, o Alexandre, nesse processo, né, não vai ter uma vida muito longa, né, mas de grande importância, que vai ser muito decisiva, né, decisiva na história da Grécia, porque ela vai, né, montar a cultura grega para todos esses territórios do Oriente. Em parte, eles vão se aproximar dos gregos, vão saber grego. É muito curioso isso. Você vai ter, é claro que não é a sociedade como um todo, mas alguns sábios vão continuar sabendo grego. Tanto que a antiguidade oriental, que depois do século VI, aí, falando depois de Cristo, né, aqueles que já viram sabem disso, vai assumir o Islã, né? Vai assumir o Islã. Só que essa cultura islâmica vai valorizar o que já se tinha, que era uma cultura grega junto com uma cultura árabe, né? Então havia um elemento grego já presente desde esse período levado por Alexandre, e depois disso vai se buscar, porque houve uma valorização do saber grego, da filosofia, do conhecimento grego, e os antigos orientais, aqueles que têm contato com isso, como os persas, os mesopotâmios, os próprios egípcios, eles vão valorizar essa cultura grega, né? Então não vão deixar de valorizar. Mas retomando aqui o que está no slide. Os generais, depois da morte do Alexandre, vão, de certa forma, Alexandre morre muito jovem, com 33 anos, sem herdeiros. Ele não tem herdeiro. Então ele não deixa ninguém para assumir o trono. Então os próprios generais acabam dividindo as conquistas que o Alexandre teve e vão controlar partes desse território, para que não houvesse luta entre eles, né? Na prática, houve até alguma luta entre esses generais, mas, de maneira geral, eles não conseguiram manter nos territórios ocupados, porque acabavam tomando uma política diferente daquela política do Alexandre, que era uma política de manutenção da cultura dos outros povos e tal, e acabavam assumindo uma cultura grega, uma cultura, vamos dizer assim, xenofóbica. Imagina, você tem uma cultura xenofóbica no território do outro. Quer dizer, você quer assumir a cultura grega e não permitir aspectos da cultura árabe dentro do território árabe. Pô, claro que isso vai dar errado. Então, não vai durar esse processo, né? E vai perdurar apenas os territórios, né? Com o tempo, todos esses territórios que foram controlados, toda aquela imensa área, né? Do que foi o Império do Alexandre, vai ser totalmente subdividida pelos generais. E depois, com o tempo, praticamente quase toda essa área vai ser perdida pelos generais, por posturas das mais diferentes, mas vai ser perdida. Quem vai se manter é Ptolomeu, que era um
um dos generais do Alexandre, né, um dos seus generais, estava à frente também do exército, e que vai controlar o Egito. E o Egito, gente, é isso. O Egito, se você souber fazer, o Egito é uma área muito boa. Porque o Egito, ele é, de certa forma, isolado, é difícil entrar no Egito, né? Não é fácil entrar no Egito, ele é difícil de ser, né, invadido, ele é isolado. Se pensar em comparação com a Mesopotâmia, com a Pérsia, com todas essas áreas que têm uma interligação por terra, né, o Egito é mais isolado. O Egito é uma área, apesar de ter tido uma passagem militar, ele não é um povo, né, basicamente muito guerreiro, e principalmente o Egito é uma área de muito desenvolvimento agrícola, né, e que isso favorece um desenvolvimento contínuo da sociedade, né, se você souber administrar isso. Né, diferente de outras regiões, o Egito era o celeiro da antiguidade, né, pela regularidade do Nilo nas cheias e vazantes. Né, então, isso vai favorecer muito o posicionamento. E, de certa forma, o Ptolomeu muda tudo porque ele entra. Claro que ele vai governar o Egito como um todo, mas ele tenta mesclar as culturas egípcia e grega, né, que é um negócio muito louco, mas que vai ter vários aspectos isso. Você vai ter elementos, né, desse período ptolomaico, né, e ele vai assumir uma dinastia como os egípcios tinham, né? Dinastias ptolomaicas. E vai ter Ptolomeu I, segundo, terceiro, vai ter vários e vários e vários. Né? E vai centrar a forças em Alexandria, que vai ser um centro de saber. Lembrando que a biblioteca, como era conhecida, não era só biblioteca, ela é como uma universidade, né? Ela é um centro de saber. Você tem biblioteca, você tem aulas, você tem lugares de culto, você tem uma quantidade de coisas, né, muito grande. Né? E é nesse período do Ptolomeu, é curioso, e nos sucessores dele, que vai se desenvolver aquela ciência que eu falei para vocês da cultura grega. É aqui nesse momento, então, já posterior ao período do apogeu dos gregos, já a partir do século III, vamos dizer assim, antes de Cristo e II antes de Cristo, que você vai ter o desenvolvimento de uma ciência grega, que é considerado grego aqui, mesmo estando no Egito, né? E esses indivíduos vão fazer uma produção muito grande. E essa produção, sim, ela deixou muito vestígio, apesar dos cataclismas, né, da destruição da biblioteca por alguns períodos, né, de Alexandria, você deixou vestígios essa produção, né, por exemplo, da matemática, né, dos livros de Euclides, é produzido, o Euclides vive desse período, né, da geometria euclidiana, mas o Euclides também é importante porque ele sintetiza o conhecimento matemático que se tinha até aqui. Então é uma figura muito importante. Arquimedes vive também nesse período. O Arquimedes, ele é matemático, mas ele é um inventor. Né? Então é muito curioso, ele vai fazer algumas invenções, inclusive invenções eminentemente práticas, para a defesa do porto de Alexandria, né? Para que Alexandria não fosse invadida. Então ele vai fazer algumas invenções. Né? Era um cientista, alguém preocupado com isso. Eram também de Alexandria. Então, você vai ter algumas figuras que são desse período mesmo, né? São conhecidos como grandes inventores gregos, mas eles já são desse período. Né? Ainda dois outros, o Antígono ficou com a Macedônia e Seleuco com a Ásica, organizaram monarquias despóticas, mas, como eu falei, eles se perdem, né? Eles não vão conseguir a manutenção do território por muito tempo. Na parte da Macedônia, porque
Já no século seguinte, que é o século II a.C., surge um novo império de proporções também continentais, né? Os romanos, né? Os romanos vão surgir também nesse século II a.C. e a gente vai falar deles a partir da semana que vem, né? Mas os romanos, eles vão dominar, sim, a Macedônia, dominar a Grécia também, mas eles vão ser também outros difusores da cultura grega, vão ser importantes difusores dessa cultura grega, e vão assumir, inclusive, a sua mitologia, né? E vão transformar essa mitologia, os deuses romanos são uma adaptação bastante significativa do modelo grego, né? Eles vão desenvolver várias coisas baseadas com o grego, né? Mesmo na arquitetura tem elementos bastante semelhantes, ainda que tenham inovações romanas, né? Mais pragmáticas, né? Do ponto de vista, porque o romano era mais pragmático, né? E o grego era mais ornamental, né? Bom, e aí a gente fala do legado, né? Uma mitologia, um antropocentrismo, o homem no centro do mundo. Então, isso depois vai voltar muito forte, sendo retomado lá no Renascimento. Por isso que a gente fala de nascer no Renascimento, nascer de novo. Nascer o quê? Qual o nascimento? Este aqui da Grécia. Né? Era este nascimento aqui da Grécia é que o Renascimento queria retomar. Então, isso já, né, era preconizado pelos gregos, os Jogos Olímpicos, né, nesse período decisivo aí, um período de paz da Grécia, né, formação das cidades-estado, tal. Você tem a formação de Jogos Olímpicos, o teatro grego, que vai ser um teatro que vai ser uma herança para toda a cultura ocidental de maneira geral, né, principalmente aonde vai se desenvolver teatro é herdeiro dos gregos, né? Então aquela estrutura, até a arquitetura ajuda nisso, aquele modelo de anfiteatro que os romanos também vão usar, vão copiar muito daquele modelo. Então esse modelo de anfiteatro, a acústica que ele vai ter, né? Vários teatólogos importantes, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, né? Aristófanes tem algumas peças das melhores, né, da Grécia, mas as comédias de Aristófanes também são muito valorosas, né, muito importantes, além das tragédias. Você tem comédias importantes, né, do Aristófanes, um autor muito importante, né? Com uma crítica social muito dura nesse período da Atenas controladora, né? E também desse modelo de democracia que, no final das contas, depois ele começa a ser excludente. Quer dizer, esse modelo que é o auge do Clístenes ali, depois ele começa a ser excludente. Ele começa a se, evidentemente, com poderes desses autores, desses, né, grandes generais que também não querem deixar o poder, né? E o Aristófanes, o teatro era uma forma de crítica, né? Sempre foi uma forma de crítica à política, né? O teatro sempre foi muito engajado, né? Muito engajado. Era crítica aos costumes também, né? Havia uma crítica aos costumes, ao modelo e aos costumes gregos, mas também a uma crítica à política de maneira geral, né? Por exemplo, Aristófanes vai ter é, uma, é, uma peça interessante, que é uma comédia, mas é interessante, que é Cidade das Mulheres. E ele faz uma crítica, né, como se as mulheres tivessem tomado o poder. Bem interessante, né, isso. É bem interessante essa peça. Mas, enfim, mais como detalhe. A filosofia, né, que desde o de Mileto, do Tales de Mileto, aí, que são os pré-socráticos, vai passar por vários outros pré-socráticos, até Sócrates, né, como figura central, que não deixou escritos e que a gente só conhece através do seu discípulo Platão e Xenofonte. A gente não vai ter tantas informações. A própria filosofia do Platão, Aristóteles, né? Se a gente for ficar naqueles que são os grandes e mais conhecidos, mas vai ter outros importantes filósofos da Grécia Antiga, né? Então e isso são muito influenciadores também em Roma, né? Não é à toa que
Já os macedônios utilizavam grandes pensadores gregos como preceptores, né, de figuras importantes, e depois os romanos vão fazer o mesmo e vão levar esses indivíduos até como escravos. Então você vai ter um indivíduo que é professor de né, que é um filósofo, alguém que de destaque na Grécia, só que ele é escravo em Roma, né, escravo dentro do Império Romano. Só que ele é um escravo e o trabalho dele é simplesmente ensinar um futuro imperador, né? O filho do imperador. Né? Então, sempre os romanos vão valorizar muito a sabedoria grega. Que mais? Poesia, Homero, Ilíada e Odisseia, né? O início de tudo, né? Das primeiras obras literárias, talvez, né? Difícil da gente saber. Né? Tem toda a questão aí também dos mesopotâmios, né? Dentro desse período. Os primeiros historiadores, Heródoto, que a gente falou bastante, né? Porque ele vai falar sobre essas guerras médicas. O Tucídides, que é um ateniense que vai falar diretamente sobre a guerra do Peloponeso, quer dizer, a disputa entre as polis, e vai supervalorizar Atenas, né, e o que Atenas representava no conjunto das polis, né, a democracia ateniense, que realmente no período do Tucídides, do período, né, que ele está valorizando, é ótimo, mas já está vivendo declínio nisso, né, já está vivendo esse momento de declínio. E Xenofonte também, que tem obras importantes, né? Arquiteturas dos estilos dórico, jônico e coríntio, né? A gente vai ter muita essa representação, o dórico mais cru, né? É um desenho mais seco, né? Não tem muitos ornamentos, né? Por isso. Aí o Ô, jônico você professor, tem mais ornamentos e depois o coríntio é o que é mais ornamentado. Diga. desculpa interromper. O fonte, no caso, esse Xenofonte, no caso, que dá origem à fonte, esses negócios ou não? Que fonte, não? Como assim? Não, não, tipo, ao termo fonte. É isso que eu tô perguntando. Não, não, acho que Não, não. não. Acho que não. Não, não é isso não. O que mais? A democracia ateniense, né? Porque vai ter o valor, a gente comentou na aula passada, né? Do regime de governo que é completamente diferenciado nesse período que é do século V a.C., que é, né, produzido por Clístenes, mas é conhecido como século de Péricles, né? A era de Péricles, porque ele era o governante, porque ele era o governante pensando nesse sentido do período das guerras, porque nas guerras você tinha um estado de exceção, e aí havia um supervalor para o poder executivo, porque aí você tinha que tomar decisões rápidas. Fora desse período, você tinha no modelo da democracia, onde as coisas eram mais morosas. Então é curioso isso, né? Ao mesmo tempo, é o período de criação da democracia, funciona muito bem, mas aí vem os conflitos e aí você dá todos os poderes ao general, né? Porque é um período de exceção. Então, é bom lembrar que a democracia se sustentava num sistema escravista, né? Ou seja, que ela tinha excludências, né? Muitos, além dos escravos, que eram a base da sociedade, e aí a escravidão ela é organizadora da sociedade, mesmo em Atenas, mesmo em Esparta, você tem essa sociedade sendo organizadas pela escravidão. Então, a escravidão ela é a organizadora da sociedade do ponto de vista econômico. Você não tem um trabalhador livre na produção. Eu falei dos indivíduos gregos que podiam ser preceptores e tal, mas isso era um trabalho nobre, né? A palavra tal. A não ser que depois que eles vão ser escravos de Roma, mas é porque é um período que eles são dominados. Mas aqui ainda, mesmo no período macedônio, eles são isso é um trabalho nobre, considerado uma coisa nobre, da palavra, o valor da palavra. O Xenofonte não, o Tucídides tem
um trecho do próprio Guerra do Peloponeso que vai falar sobre essa importância da palavra e como isso, aquele que sabe fazer uso da palavra, todos têm que saber fazer um pouco uso da palavra, mas é claro que tem alguns que têm mais habilidade que outros. Aqueles que têm mais habilidade, realmente aqueles que vão se destacar, que vão ter... Havia um enorme valor para isso entre Atenas, né? Na Atenas desse período. Mas ela estava sustentada no sistema escravista. Né? Sem o sistema escravista, sem a escravidão, ela não vai se desenvolver. Então, durante o período, essa escravidão é a escravidão por dívida, ou seja, a escravidão do próprio cidadão. Então, você passa por um período assim, até continua em parte, mas isso deixa de ser o mais decisivo. Aí você começa a ter uma escravidão por áreas controladas, que é o período que Grécia se torna expansionista, inclusive nesse período de guerras entre as polis, ela se torna expansionista, então você escraviza outros, porque simplesmente o cidadão é só aquele da polis, né? O cidadão da outra polis não é cidadão de Atenas, entendeu? Ele não interessa se ele tem cultura grega, ele não é cidadão de Atenas, ele é espartano, ele não é de Atenas. Né? Não importa que a cultura seja a mesma, né? Porque tem que lembrar que politicamente eles são isolados, né? Cada cidade-estado é independente de si, da outra. Então, essa estrutura é que vai favorecer um sistema até escravista, no campo, baseado na terra, na produção, né? E depois num tipo de atividade comercial, nos barcos. Né? Depois você começa a ter, para a atividade das galés, a galés é mais romana, né? Mas dos birremes, triremes e tal, quem vai fazer esse trabalho são escravos, na verdade, que vão trabalhar nestes barcos, né? Fora das guerras. Né? Vão trabalhar nesses barcos, são escravos, porque era um trabalho terrível, né? Trabalho porque era insalubre, né? O tempo de vida, né, para quem era remador, para quem trabalhava nesses barcos, era pior possível, porque remava muitas horas seguidas, pouca alimentação, né, e pouco descanso, sem condições de saúde, né, nenhuma. Então, a expectativa de vida era minúscula para quem trabalhava nesses barcos. Né? E, portanto, esse helenismo é a expansão dessa cultura grega que atinge outros territórios, né? E vai chegar até as áreas que vão ser controladas pelo Alexandre, e é interessante, porque ali vai se conhecer e se guardar uma parte dessa cultura grega que vinham com os soldados, que vinham com o Alexandre, que trazia junto nisso, e isso é guardado. Isso vai ficar como herança dentro né, dos territórios da Pérsia, da Mesopotâmia, da Síria. Né? Então, isso vai ser decisivo. Tá? Então, isso era o que eu ia falar, né, sobre a nossa aula mesmo. Eu queria ver a gente fazer aquele passeio virtual, né, que a gente fez da outra vez, e da semana passada não deu, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Aí eu já tinha deixado uns slides, que da semana passada não deu. Vocês estão vendo, né, a tela? Acho que sim. Não, o slide está aqui, estão sim. Então, aqui é o mapinha de Atenas, eu deixei esse daqui, que eu acho que a gente acabou não indo, né, para todas essas áreas. Então, vamos lá. Então, eu deixei um começo de Esparta, pensando que, né, nas cidades-estado, as duas de destaque é Esparta e Atenas. Estou começando com Esparta. Então, numa área
de interesse, né? Aqui você vai ter mais distante, seria uma área que provavelmente foi a área que está distante da cidade hoje, quer dizer, existe a cidade de Esparta, mas distante da cidade seriam ruínas do que seria o Palácio do Menelau, né? Ainda da Guerra de Troia, aquele Menelau da Guerra de Troia. Perdão. Aqui, olha, uma estátua de Leônidas. Eu acho que eu não vou ter outra imagem, a não ser essa daqui. Está de frente de um. Então eu vou trazer ela para. Né? Então a importância do Leônidas como esse general espartano, que é decisivo na batalha, né? Impedir que os persas adentrem o território. Né? Em grego, né? A figura dele. Né? Mas, enfim. O que mais? Vamos saindo aqui. O santuário de Artemis também são ruínas, né, hoje desse santuário. Também que se tem ideia, porque ele está no século IX a.C., então ele está mais fora dessa área central, né? Seriam ruínas desse território. Aí, saindo de Esparta, eu quis que a gente passasse, antes de chegar em Atenas, a gente passasse em Olímpia, né? E aí, Olímpia, eu tenho algumas imagens, eu tenho um 360 depois. Essas daqui então são ruínas de Olímpia mesmo, da onde aconteceram as primeiras Olimpíadas. Acho que tem poucas imagens aqui. Né? Aí eu deixei separado aqui, deixa eu ver se vai me aparecer a imagem. Né? Então, vocês fizeram, claro, essas estátuas são mais recentes, né? Mas elas foram feitas, né, nessa área, não exatamente nas ruínas, né? Mas nessa área que era parte né, de Olímpia, reconstituída, né? Não é uma área original, claro, mas esse aqui é o que a gente tem como 360 graus. Aí a área de ruínas, Esparta não tinha nenhuma área assim, né? Eu queria ter ido fazer um 360 graus lá, mas não havia. Essas sim são as ruínas originais, né? Onde provavelmente entravam os atletas, né? Então é um lugar onde vai acontecer os jogos nesse período arcaico, né? Que é a formação mesmo da cidade de Olímpia e de várias outras polis, né? Várias outras polis são formadas nesse período. O que mais tem aqui? São mais ruínas também. Deixa eu afirmar a imagem. Da área de Olímpia, né? Então era mais isso que eu queria ver com vocês. Ainda em Olímpia, o Templo de Zeus, a gente passou lá, posso até ver uma imagem mais próxima, ver se eu consigo. A gente passou naquele 360. Então era um templo de Zeus que fazia parte da homenagem, mas era dentro do local dos jogos, né? Nessa área. Algumas estátuas no museu próximo ali. O
que mais? Vamos lá. Ah, também quis mostrar para vocês, olha, existe o Monte Olimpo mesmo. E tem o local que é considerado o local do Monte Olimpo. Eu acho que eu não tenho aqui. Aqui era Olímpia. Aqui já foi. Teatro Dionísio. Não, isso é Atenas. Isso é Atenas. Depois a gente vai para Atenas. Então, o Monte Olimpo também não tem imagem. Eu não tenho imagem de 360 graus, mas existe esse monte. O templo, engraçado que o templo de Zeus não ficava no Olimpo, né? É. No cume do Olimpo. Porque na verdade ele foi levado para os jogos, né? Na construção dos jogos, né? No fim das contas, essa é uma área muito alta na Grécia, né? No norte da Grécia, bem no norte, né? Quer ver, a gente vai voltar. Olha, na hora que o mapa fosse deslocar, ó, ele está bem no norte da Grécia, né? O templo de Hera, a gente passou também nesse templo. Esse voltou para a Olímpia. No templo de Hera não deu para entrar, eu acho, né? Não tinha 360. Não tem, não tem. Você vê que ficou bastante. Esse está bem mais preservado a estrutura da dimensão, né? A dimensão dele é mais fácil da gente identificar. Ainda que aquela estrutura, né? Você não tem ainda, você está numa fase nesse período, né? Que você não tem grandes espaços vazios, né? Você não tem condição de construção de grandes espaços vazios. Você faz muitas colunas ainda. Os gregos eles vão fazer uma maneira melhor que os egípcios, né? Porque os egípcios vão construir uma floresta de colunas. Os gregos vão entender que eles podem colocar paredes como elementos, né? Que possam simbolizar colunas também. Né? Então, eles vão mesclar essa estrutura entre colunas mesmo externas e as paredes com um teto único. Né? Que é claro que aqui não ficou. Né? O teto não ficou preservado porque era pedra, tudo pedra, muito peso, né? Não vai ficar preservado. Ainda que é uma área estável do ponto de vista geológico, né? Então você O senhor já tem. esteve lá, professor? Na Grécia não tive, viu? Na Grécia. Olha, então essa é uma área interessante também, é uma área que dizem que havia a parte de jogos aqui, né? Dos arremessos, né? Que havia aqui, que é próximo do Templo de Hera. Ela é uma deusa meio ambígua, né? Ela é tão boa quanto o mar, né? Ela era meio estranha. Então, no fim das contas, ela revela um tanto do machismo nessa condição da Hera, né? Porque a Hera, no final das contas, ela quer se vingar de todas no final, ela não se vinga dos Zeus, mas se vinga com quem os Zeus atraiu, né? Que são muitas, na verdade, né? Muitas. Então, é um tanto machista, é sempre essa visão da mulher, né, traída, mas que é vingativa, né? Aí saímos de Olímpia e vamos para Atenas, né? Que aí a gente tem um grupo de pessoas uma que área. até hoje cultuavam. Oi? Eu conheci um grupo de pessoas, de mulheres, que até hoje tinham culto à Hera. Tem. Hoje, em 2000 e pouco. É curioso, ó, você vê, Atenas também não tem 360 graus, né?
Então, você tem aqui as imagens fixas, as boas imagens, né? Você até tem, mas as boas imagens não são 360 graus, né? Isso é a estátua de Apolo, não sei se vocês estão vendo aqui, né, embaixo do vídeo. Aqui é a estátua de Apolo. Esse é o teatro de Dionísio. E o Parthenon, né? É esse teatro aqui, ó. Aqui ele está, né, de frente, aqui a gente está vendo, aqui está na arquibancada dele, né? E aqui até a gente está vendo a frente dele. E aqui é o Parthenon, né? Acrópole, né, melhor dizendo, porque ela tem um conjunto de edificações, né? Eu vou voltar ali. Ah, não, que já é outra coisa. Não sabia o que era ali, mas eu vou voltar aqui e a gente vê algumas imagens. Ainda que lá as imagens estavam melhores. Eram praticamente muito parecidas, né? Mas é que aqui parece que elas estão cortadas, né? Estão cortadas. Olha a estátua do Apolo. Não sei, aqui a pessoa quis fotografar uma. E o teatro do Dionísio, né? Homenagem a Dionísio. Jardins na Grécia, né? Ó, você vê aqui, a gente não dá para ver. Provavelmente aqui em cima é a Acrópole, a gente não tem condição de ver. Esse corte aqui, ó, aqui no alto, aqui é a Acrópole, ó. E tem o Museu da Acrópole, né? Tem o Museu da Acrópole. Vamos ver se eu consigo voltar aqui. Essa é a última imagem mesmo. Voltamos aqui. Vamos ver. Acrópole de Atenas. Então, olha, vocês veem pelo alto, olha, são várias edificações, né? Então, você tem um antigo templo de Atenas, você tem o Parthenon, né? E você tem outros prédios aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. A gente vai vendo os prédios da Acrópole, né? Que é patrimônio da humanidade, claro, né? E que é construído naquilo que a gente falou, nesse período do Péricles, né? Nesse auge de recursos de Atenas, né? Aqui sai um pouco, volta a mostrar o teatro, que está mais abaixo, ele não está na Acrópole, o teatro, né? Ele está mais abaixo. Esse é da Acrópole, é uma visão que a gente não está acostumado, né? Um pequeno anfiteatro aqui. Então você tem vários edifícios. Aqui uma imagem mais distante. Porque era o centro de poder, né, da Grécia, né, dentro desse período, né? Era o centro de poder. Junto com a Ágora, né? Que não era aqui exatamente. A Ágora era mais um conjunto de atividades comerciais, né? Você tinha outras atividades, né? E não, também tinha atividades políticas, mas não só políticas, mas você tinha também atividades comerciais. Então é curioso, né, que a gente tem, lembrando um pouco dos períodos, né, como a gente sai daquele modelo
palaciano, né, da estrutura micênica, onde, de certa forma, está concentrado num único edifício ou num edifício e algumas adjacências, todas as atividades, né? Todas as atividades estão ali, né? Que são, ainda que sejam palácios, micenas, tanto quinossos quanto micenas, a estrutura é a mesma. E quando a gente chega aqui nesse período, você já tem uma subdivisão, né? Você tem um monte de edificações que são representações das instituições, né? Então, isso é uma diferença enorme, né? Acho que é até mais bonito à noite, né? Imagem noturna eu acho até mais bonito. Deve ter imagem aqui que não acaba mais, né? Aqui acabou. Então, um prédio tombado pela Unesco, eu vi aqui, né? Não sei se vocês viram, em 87, né? Então, um edifício importantíssimo, né? Da Acrópole. Parthenon também a gente, né? Já, acho que é a mesma imagem, né? É a mesma imagem. A diferença é que ele tem essa parte traseira que, olha, é muito interessante o uso da arquitetura, que as colunas são, né, as mulheres, né? Muito interessante isso. Não sei se vocês já viram. Essa aqui é uma imagem distante, né? Muito longe aqui. Essa é a frente dele, né? E tem toda a questão da matemática na construção disso, né? Da proporção áurea, que não sei se vocês já ouviram falar, que é uma subdivisão. Proporção áurea, mas na verdade é a divisão. Né? Você vai dividindo, dividindo, dividindo pela metade, pela metade, pela metade, e você chega num espaço. Então, o prédio, no fim, ele usa essa proporção para a construção de vários outros espaços. Né? É matemática, bem matemática aqui. Esse é o Museu da Acrópole. Ó. Eu acho que pode ser que tenha alguma coisa interessante aqui para a gente ver. Então, havia coisas do museu aqui, já é uma coisa mais, né, que utiliza dos objetos antigos, ó, algumas das colunas que foram retiradas, né, que eu falei, olha, é como se as mulheres sustentassem, né, o prédio. Então, isso é muito, muito diferente mesmo. Se a gente for pensar no que existia antes, isso é inovador mesmo do ponto de vista arquitetônico, né? Então, são ruínas, tem capitéis, tem... o Lego da Acrópole. O Lego está em todo lugar, né? O Lego é um brinquedo maravilhoso, né? Eu acho. Mas, enfim, né? O museu tem muito, né? Deve ser, não, ir para realmente Atenas, né? A Grécia deve ser um lugar, deve ser maravilhoso, né? Então é um museu bonito, né? Museu que é um museu antigo, mas ao mesmo tempo você percebe que ele é um museu moderno, né? Ele tem uma estrutura, né, inovadora, né? Apesar de ter peças antigas, né? É diferente, né? É porque é recente mesmo, né? Eu não sei a data do Museu da Acrópole, mas é recente. Aqui, ó, Fundação 2009, é recente. Aqui uma maquete, olha, aqui a gente consegue ver as edificações, né? É como se subia. Olha aqui da Acrópole, aqui é o Partenon, né? Olha o Anfiteatro Dionísio. Interessante, né?
Aqui são mais imagens do museu. É uma última imagem. É também uma maquete aqui só do Parthenon. Diga. Um museu tão recente, né? Com tanta história de tanto tempo. É, mas eles queriam, na verdade, a retomada de algumas peças que tinham sido levadas, né? Essas coisas, né, que vão... Adivinha, sempre os franceses e os britânicos. Os americanos, sabe o que chegou nos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos compram muita coisa ilegal, né? Ó, Templo de Zeus. Peraí, aqui. Eu já fiz aqui. Não sei o que eu fiz aqui. Tem o Templo de Zeus. Ó, tem Templo de Zeus em todo lugar, né? Tem também lá em Atenas, claro, né? São ruínas só, né? E a visão do templo que o templo tem para o Párteno, né? É próximo, né? É muito curioso, né? Tem muita coisa interessante. Vamos lá. Quero. Então, a Ágora de Atenas, né? A Ágora é interessante a gente ver como um local mesmo de espaço público, da importância da Constituição. Então, você tinha esses espaços de decisões também, né? Onde funcionava a Bulé, onde funcionava essas instituições, né? Ela é, essa imagem não dá para ver, mas ela é separada, né? Porque havia essa importância das leis terem, né, essa separação, né? E ela também havia uma circulação de mercadorias na Ágora, mas ela é uma instituição política. Ela é um espaço, né? Não é exatamente a instituição, né? Pelo menos não na Grécia, ela não é exatamente isso. Ela é um espaço mesmo, né? É um local onde deveria haver. Pelo menos em Atenas. É que Atenas ganhou, as instituições se tornaram muito fortes, né? Agora, toda a cidade, é isso que é curioso. Bulé, a Elieu, Eclésia, isso eram instituições da Atenas no período clássico, né, no final do arcaico para o clássico, né, como instituições importantes que atuavam e são fortes. Agora, a Ágora é um espaço que toda cidade e estado tinha. Todas elas tinham. Então, ela tem a ver muito com a arquitetura, né? Com o espaço físico, né? Então, toda cidade-estado tinha ágora. Então, era o lugar dessas decisões políticas, né? Então, toda cidade-estado tem água, mas nem toda cidade-estado tem aquelas instituições que Atenas teve nesse período clássico, para que a gente guarde. Aqui mais uma maquete, né, da Acrópole, né? É, as imagens que se tem da Ágora, vamos ver aqui. Ao antigo templo de Atenas, esse a gente viu, na verdade. Atenanais. Eu vou dar uma andada mais aqui, porque eu estou vendo que
Então, aqui eu estou indo para Delfos, né? A importância de Delfos é grande dentro dos gregos, né? A decisão, o templo de Apolo, né? Então, vou até levar umas imagens aqui para Delfos, que é patrimônio também da Unesco. É uma esfinge, né? Que era aqui em Delfos, né? A esfinge. São várias estátuas de Apolo ali. O Apolo é o deus aqui. As imagens não são muito boas. Eu achei que ia ser uma imagem do templo melhor. É um teatro, né? E aqui parecem mulheres no... É muito curioso, né? Depois eu passo esses links, eu estou devendo os links, né? Coloquei os vídeos, sempre estou devendo alguma coisa, que tem muita coisa, né? Então, Delfos também tem um templo para Atena, né? Apesar de, no caso de Delfos, né? O deus importante é Apolo mesmo. É pouca coisa aqui, são mais imagens das mesmas imagens, mais natureza do que... ruínas aqui, né? O gatinho. Aqui tem uma boa cena. Então acho que já está bom, que essa é uma imagem bem interessante do templo, né? Da visão do templo. Por fim, eu quis trazer essa imagem, você vê, era para ser semana passada. Tem uma mitologia em cima dessa caverna aqui, que não é longe de, quer dizer, é mais ou menos longe de Delfos. Eu preciso recuperar essa mitologia aqui. Não me lembro agora. Mas é mais imagem de natureza, que não é exatamente isso que eu queria mostrar. Templo de Apolo, que a gente já viu. Museu Arqueológico de Delfos. O Tesouro Ateniense de Delfos foi construído pelos atenienses para abrigar dedicatórias e oferendas ouvidas às festas por sua cidade. Então era curioso. Então aqui era reunido os recursos que vinham das várias polis naquele período, né? E eram as homenagens para ter, mas também vinha e ficava reunido aqui os recursos, porque não ficava em Atenas, né? Vamos dizer que os recursos eram só atenienses, mas no final quem controlava tudo era Atenas, né? E aqui é maratona, tá?
Então, aqui é a cidade de Maratona. A gente não vai... Aí eu acho que o Maratona, eu tenho algumas... olha, eu tenho essas figuras aqui, ó. Esse aqui é Maratona, né? Então, tem uma imagem mais de natureza e uma imagem, né, para ver que é uma cidade litorânea, né? E esse é o museu que leva, né, o modelo dos Jogos Olímpicos, né? Não tem uma imagem muito decisiva aqui, né? Mas é a figura da corrida, né? Porque a importância disso para a cidade, né? Do Fidípides. Mas são imagens externas, né? Um símbolo aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais. O Leônidas, dos 300 como um símbolo aqui, Intermópilas. Esse aqui é Intermópilas mesmo, né? Esse é propriamente Intermópilas. A gente até vai fazer o caminho aqui eu me antecipei, né? Aqui, na verdade, assim, é um lugar feio, né, Maratona? Ó, tem mais o, o museu, né? Mas tem muita natureza, na verdade. Muita natureza, porque é uma cidade litorânea, né? Tem as praias, né? É que aqui são as mesmas imagens aqui. E aí, vamos lá. Estamos chegando no museu, a gente já foi. E aí nós vamos para Termópilas. Olha lá. Que hoje, né, é um lugarejo e tal, mas que era desfiladeiro. Aí a gente tem aquela imagem, né, do Leônidas em Termópilas, que são essas imagens aqui, né, da estátua dele, do que seria essa, hoje estradas, né, mas do que os gregos tiveram que enfrentar, né, os espartanos, né. Que era a área, né, mais estreita com acesso, né. Bonita imagem essa. Então é isso. Que mais? E temos uma última cena aqui, que foi a decisão, né, da batalha final, que é Salamina, né, onde foi a batalha. Até vou afastar um pouco, né? É a batalha final, né? Você vê, na primeira guerra a decisão foi aqui em Maratona e nessa segunda as guerras médicas foi em Salamina. Vou ver se eu tenho uma imagem aqui. Não, é o Palácio de Knossos, que a gente já viu numa aula anterior. Eu acho que Salamina é mais uma cidade litorânea, né? Então também, mais uma ilha, né? Então é um território, né, mais belezas naturais, feinho, né? Bom, queria ter dado essa volta com vocês, né, nesse trecho, mais essa ideia. Aí eu queria, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre Grécia, eu posso voltar a compartilhar, não sei se todo mundo estava, e agora saiu, algumas pessoas não conseguiram ficar, né? As meninas saíram. Acho que todo mundo que está aqui pegou aquela parte da atividade, né?
Senão eu refaço a explicação da atividade. Acho que todo mundo estava, né? Acho Não, que ele sim, professor. estava sim. As meninas que entraram depois, mas elas não conseguiram voltar, né? Tá faltando luz, então, em alguns lugares. Mas aí ficou compreendido essa parte da atividade, né? Então vou deixar aberto para gente, para vocês, se vocês quiserem ir adiantando a atividade, né? Fazendo atividade, ela vai ficar aberta até amanhã, de qualquer maneira, mas por hora, como estamos no horário de aula, se vocês quiserem tentar e tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu estou por aqui. Professor, o Paterno, ele foi criado quando foi fundada a questão das polis das cidades-estados? Não, então, ele Ele é Ele é anterior. construído, não, ele é construído nesse período, quer dizer, ele é reformado e construído nesse período dessa era de apogeu dos recursos de Atenas. É onde Atenas se torna rica, quer dizer, é um pouco antes da guerra com os persas, da segunda batalha, né? Porque com a primeira eles imaginaram que Xerxes, né? poderia haver, dos Xerxes, que poderia haver a segunda batalha, e aí Atenas começa, que ela demora, ele tem 10 anos de intervalo entre uma e outra. E essa se imaginava que eles voltariam, e aí forma a Liga de Delos. E essa Liga de Delos, né, recolhe recursos tal para se fazer, só que muitos são empregados, muito desses recursos são empregados em Atenas mesmo. É bonito demais ver, né? Deve ser muito gostoso ver de perto. Com certeza. Esperar o dólar cair que a gente dá um jeito. Tomara, né? Só essa dúvida só. Mas em relação à avaliação, acho que está tranquilo. Gente, então eu vou ficar por aqui, eu vou dar uma desligada. Se vocês quiserem fazer agora, eu vou parar só de gravar, né? Porque mas se alguém quiser fazer agora, eu vou estar por aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, né? Eu vou estar monitorando e vou estar por aqui. Mas senão eu, né, vou dar esse tempo, né? Até porque senão, né, tem muita gente que às vezes não consegue fazer durante o dia, e tal. Faltam só duas questões para responder. Então eu já vou terminar e já envio para o senhor hoje mesmo. Tá, beleza, então. Ok, então. Vou sair daqui. Tá bom. Boa Eu noite, vou professor. boa Obrigado noite. pela aula. Qualquer coisa, Tchau, né? pessoal. Tchau, tchau.